Olá pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Cinéfilo Leitor. Hoje eu estou de volta para mais um vídeo sobre livros, respondendo mais uma book tag, e dessa vez eu vou responder a tag Capa de Livros, criada pela Carol do Leitura Virtual. Eu acho que o título é bem autoexplicativo, né? Basicamente são 10 perguntas a respeito de algumas das capas de livros da minha coleção. Então, sem delongas, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você gosta de vídeos sobre livros, me segue nas minhas redes sociais, que eu tenho 2 Instagrams, o pessoal e o literário. E eu também tô deixando aqui na descrição o link do vídeo da Carol, confere lá as respostas dela também. Então, sem mais delongas, comecemos. Primeira pergunta, a capa de livros mais bonita da sua estante. Nessa daqui eu vou colocar 2 capas, porque eu sinceramente não sei dizer qual das duas é mais bonita. E eu acho que para o choque de 0 pessoas, ambas são da Dark Side Books, do selo Fábulas Dark. A primeira é a capa de Alice no País das Maravilhas, que eu acho essa capa aqui um show, gente. É realmente, não só a capa, né? Toda a edição é fantástica. A Dark Side Books realmente faz um trabalho sensacional. E eu acho essa capa aqui toda na paleta de cores branco, preto, vermelho e esse azul claro muito bonita, sabe? Esse detalhe aqui do azul anil em volta. Aqui a gente tem a imagem da Alice, dentro do coração temos o coelho, tem essa gravura que mais parece uma carta de baralho, tem o sorriso do gato aqui em cima, tem o título nessa fonte aqui. Realmente eu acho essa capa aqui muito bonita. E além dela eu vou colocar também essa capa de O Jardim Secreto, também do Fábulas Dark, que é outra que assim realmente dispensa comentários, porque olha só que extravagância, que coisa mais magnífica essa capa, velho. Normalmente só um palito de cores bem simples, né, só no verde, branco e laranja, mas ainda assim, gente, olha toda essa riqueza de detalhes, olha esse espelhado na imagem, tanto da borboleta, realmente, velho, é bonito demais, sério. Dark Side Books realmente faz um trabalho excelente. Então realmente eu coloco essas duas aqui como as capas mais bonitas da minha estante. Pergunta 2. A capa que supera o livro. Nessa daqui eu coloco o Belas Adormecidas, do Stephen King, livro que ele escreveu em parceria com seu filho, o Owen King. E esse livro aqui ele tem essa capa que eu pessoalmente acho muito bonita. Sério, ignorem esse amassado aqui, eu não quero comentar sobre isso. Enfim, essa capa aqui eu acho ela realmente muito bonita, sabe? Esse rosto de uma mulher aqui no meio do preto, com esse detalhe de uma mariposa no lugar dos olhos, e parece ser um musgo crescendo em volta do rosto dela. Tá certo que realmente a maioria das capas do King aqui no Brasil que a Suma lança não são lá essas coisas, mas essa daqui, eu pessoalmente acho ela realmente muito bonita. Mas esse livro aqui, ele não faz jus a uma capa tão bonita, gente, realmente. Esse livro aqui ele não é ruim, ele não é péssimo, ele é no máximo do máximo ok. Ele tem uma premissa bem interessante com essa ideia de como seria um apocalipse, uma pandemia em que apenas as mulheres fossem atingidas, tipo, ver o mundo inteiro apenas com os homens no controle das coisas. Realmente é uma temática bem interessante, mas esse livro aqui, ele falha um pouco no desenvolvimento. Tem um ponto lá pro meio dele que ele fica muito parado, muito arrastado, o desenvolvimento é muito sem graça. Os personagens aqui, meu Deus do céu. Esse livro aqui tem um dos protagonistas masculinos mais tediosos que eu li na minha vida. A maioria dos personagens são sem graça, até porque esse livro aqui tem muitos personagens e acaba que alguns deles carecem de um carisma verdadeiro. E é isso, né? Não é um livro ruim, só que não é um dos melhores livros do King e realmente não faz jus a essa capa que eu pessoalmente acho muito bonita. Pergunta 3. A capa que despertou a vontade de ler. Nessa daqui eu vou colocar O Rei Demônio, livro 1 da saga Os Sete Reinos, da Cinda Williams Chima. E esse livro tem essa capa aqui que eu pessoalmente acho ela bem chamativa. Eu acho que ela me chamou a atenção mais do que a história para ler esse livro, porque eu acho essa capa aqui realmente o design dela bem legal, sabe? Esse fundo em marrom, essa imagem desse amuleto com esse dragão enroscado verde aqui. É uma capa que eu realmente acho bem bonita, e foi mais ela do que a sinopse que me deu vontade de ler esse livro. E eu comecei a ler ele, na verdade, só que eu acabei parando ele no meio, porque eu tava numa época meio quase entrando numa ressaca literária, sabe? E acabei não seguindo com a história. E ele tem essa capa aqui que é muito interessante. Aliás, não só esse, né? Toda a saga tem capas muito bonitas. Dá pra ver aqui, ó, na orelha do A Rainha Exilada, que é a sequência, que são as capas dos outros livros da saga, que realmente são muito bonitos, né? Tanto, principalmente essa daqui, do 4. Dá até vontade de comprar a saga inteira pra ler só pelas capas bonitas, mas eu preciso ser razoável, né, gente? Eu não terminei o primeiro ainda, não vou comprar o resto da saga. Mas enfim, são livros com as capas bem bonitas e foram elas que me despertaram a vontade de comprar. Pergunta 4. A capa que não faz sentido com a história.
Nessa daqui eu vou colocar o livro Só Amor é Real, do Brian Weiss, que ele tem essa capa aqui que não é que ela não faça sentido com a história, ela simplesmente não entrega muito da história, na verdade, né? Esse livro aqui ele vai falar sobre um relato real de um psicólogo que ele tem uma técnica de hipnose que meio que transporta os pacientes dele para outras encarnações. As pessoas conseguem visualizar suas outras encarnações através da hipnose dele. E tem essa capa aqui que realmente não é feia, mas ela não entrega muito da história, né? Vocês podem ver, essa capa aqui ela tem só esse fundo amarelo com duas margaridas do lado, o nome do autor, o título do livro e uma frase aqui embaixo, né, também a editora. Tem essas duas margaridas aqui na capa, mas não tem nada no livro, pelo menos que eu me lembre, não tem nada envolvendo margaridas na história. Então, coloquei ela aqui. Pergunta 5. A capa que faz grande referência com a história. Nesse daqui eu vou colocar a capa de A Marca de Atena, do Rick Riordan, livro 3 da saga Os Heróis do Olimpo. Essa saga aqui é uma saga que eu pessoalmente gosto bastante, né? Vocês sabem que eu sou muito fã do Rick Riordan, Percy Jackson é minha saga favorita de todos os tempos, e esse daqui é meu livro favorito da segunda saga, né, dos Heróis do Olimpo, e ele tem essa capa aqui que eu pessoalmente acho ela bem legal. Tipo, tem esses dois olhos de coruja aqui em cima, né, que remetem a deusa Atena, porque a Atena tinha uma coruja de estimação, e as corujas são vistas como animais inteligentes na maioria das histórias, né? Tem esse céu vermelho que dá um aspecto de guerra. E embaixo a gente tem os dois personagens, o Percy Jackson e o Jason Grace, montados em seus cavalos, né? O Blackjack e o cavalo de nuvem do Jason, que agora eu não lembro o nome dele. E eles estão se enfrentando aqui na capa, né? E essa cena realmente acontece aqui no livro. É uma cena que eu gosto, né? E eu acho que é uma cena que muitos fãs esperavam, né? Porque o fandom meio que rivaliza esses dois personagens. E tá certo que o combate não é tão incrível quanto a capa faz parecer, mas enfim, é um livro que contém em sua capa uma cena que faz referência com a história. Pergunta 6. A capa mais sem graça. Nessa daqui eu vou colocar a capa de O Senhor das Moscas, do William Golding, que é um clássico que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Senhor das Moscas, a história é bastante famosa, né? Um avião que está atravessando o oceano, transportando algumas turmas de garotos, acaba caindo numa ilha e todos os meninos sobrevivem e começam a montar meio que uma sociedade para conseguirem sobreviver naquela ilha enquanto aguardam um resgate. Esse aqui é um livro que eu pessoalmente realmente gosto, né? É um clássico muito bom, e ele tem essa capa aqui que realmente, gente, eu acho essa capa bem sem graça. Tipo, aqui embaixo a gente tem a ilha, né, que é a ilha onde a história se passa, tem esse céu, e aqui em cima a gente tem esse oceano, que eu não faço ideia de porque o oceano tá na parte de cima da capa. Tipo, bem, dá pra inverter, né, e aqui o oceano tá embaixo e a ilha tá de ponta cabeça pra cima. Ai, realmente, eu não sei, gente, eu não gosto dessa capa. Essa capa pra mim não faz muito sentido com a história. Vou bancar o Booktuber que refaz capas agora. E uma sugestão que eu teria pra uma capa bem melhor do que essa daqui, seria que fosse a imagem de uma clareira, no meio da clareira uma estaca, e nessa estaca em cima a cabeça de um porco, que é o Senhor das Moscas. Eu acho que seria uma capa bem melhor que essa daqui, que eu acho realmente essa capa bem sem graça. Não gosto dela. Pergunta 7. A capa mais assustadora ou misteriosa. Nessa daqui eu vou colocar a capa de Canção de Susana, do Stephen King, que é o livro número 6 da saga A Torre Negra. E eu acho que eu não preciso dizer muita coisa, né, gente? Essa capa aqui é medonha. Eu acho essa capa aqui realmente medonha. Aqui a gente tem, eu acho que é a Susana, né, que tá o nome dela no título, então eu suponho que essa aqui seja a personagem Susana da saga. E ela tá fazendo essa careta de horror aqui, com um olho arregalado e outro meio fechado, e os olhos dela tão brancos, e essa boca escancarada como um grito de pânico. Não sei, gente, não sei porque ela tá assim, porque eu ainda não cheguei nesse livro da saga, né, mas é uma capa que eu acho ela realmente medonha. Eu acho essa capa medonha. Aliás, todas as capas da Torre Negra publicadas aqui no Brasil são bem mais ou menos, né? Mas enfim, né? Pergunta 8. A capa mais infantil. Nessa daqui eu vou colocar a capa de um livro infantil que eu tenho, né? Que é esse daqui, A Maldição de Horrendo, da Anna Finberg. Eu já comentei sobre esse livro por aqui no canal, inclusive tem vídeo de resenha sobre esse livro aqui no canal, né? É um livro daqueles que marcou muito a minha infância, né? Que vai contar a história de um jovem garotinho chamado Horrendo, que ele é um garoto que mora numa ilha onde todo mundo é mal educado, mas ele é um garoto muito simpático, muito gentil, que nunca xingou ninguém. Ele tá chegando perto da idade em que todos os meninos da ilha dele serão levados por piratas para trabalharem como escravos durante cerca de 2 anos nos navios deles. E ele tem essa capa aqui que é uma cena que também acontece no livro, né, que é quando o Horrendo tá sendo obrigado a andar na prancha do navio pirata.
E bem, é uma capa infantil, é um livro infantil, né? Como vocês podem ver, ele tem algumas ilustrações até. Enfim, tá aqui a resposta da pergunta número 8. Por fim, pergunta 9. A capa que é o seu xodó. A gente talvez pareça até estranho, né? Acho que não tem nenhuma capa que realmente seja meu xodó, né? Eu acho que a capa que eu consegui pensar quando eu vi essa pergunta é a capa de Drácula da Dark Side Books. E tipo, essa capa aqui eu sei que ela não tem nada demais, gente. Mas pra mim justamente é essa estética bem simples dela que faz eu achar ela tão bonita. Tipo, só o fundo amarelo com o nome Drácula, o nome Bram Stoker em vermelho. Essa capa aqui, inclusive, ela é a capa da primeira publicação do livro, né? Lá no século 17. E tipo, essa edição aqui da Dark Side Books é magnífica. Essa capa tem um aspecto meio envelhecido. Acho que não dá pra ver no vídeo, né? Mas ela tem um aspecto meio envelhecido, meio escuro aqui, sabe? A Dark Side Books lançou 2 edições dessas de luxo de Drácula, né? Essa com a capa amarela e outra com a capa preta, que até onde eu sei é idêntico, né? A diferença é que a outra tem a capa preta e o corte de página é dourado em vez de vermelho. E a maioria das pessoas gosta mais da capa preta, mas eu pessoalmente gosto muito mais dessa capa aqui amarela. Eu acho que justamente a simplicidade dela é que dá um charme, uma estética que eu gosto muito. E eu também gosto muito da história, né? Então talvez tenha a ver com isso. Então foi isso, pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam de vídeos sobre livros. Me segue nas minhas redes sociais, que no meu Instagram literário sempre tem resenha de tudo que eu ando lendo. E foi isso. Valeu. Falou.